Deus eterno, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma live para louvor do nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando para a glória de Deus. Espero alcançar o teu coração. Espero que alcance, né? Não alcançar quem sou eu para alcançar o coração de alguém. Espero que o Espírito Santo, por intermédio dessa palavra, alcance teu coração, alcance a tua família, alcance a tua casa. Em nome de Jesus, e que tudo possa correr bem, amém? E mais um dia que Deus fez para que o nome dele seja louvado, em nome de Jesus, amém? E todas as coisas cooperam, né? A palavra do Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, né? Eu creio que há tempo para todas as coisas e esse é o tempo que o Senhor preparou para ser. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estou compartilhando, amados, porque o Facebook, ele não é como o Instagram, né? O Instagram, ele por si só, ele faz isso, né? Mas bora lá, né? Bora lá. Glória a Jesus. Eu não tô conseguindo achar, mas tudo bem. Fazer o quê? Voltando. Achei. É isso aqui. Bora lá? Amém? Graça e paz, Marília, tudo bem? Bom dia. Eu hoje eu pensando, né? Eu saí cedo, vou para um lugar, vou para outro e corre para lá, corre para cá para dar tempo de chegar aqui, né? Para tá fazendo essa live tão abençoada. Mas que Deus, ele é tão somente, ele diz tão somente esforça, né? Tão somente esforça. Meu Deus, tão somente esforça. Hoje é o dia chamado hoje, né? O dia que o Senhor chamou para ser chamado hoje, né? Ontem tivemos aí um feriado, né? Um feriado bastante corrido, né? Um feriado abençoado para alguns que estão viajando, glória a Deus, né? Mas para os que ficaram, amém. Vamos lá. Você conseguiu, Marília, ler um livro de Irmãos, né? Irmãos, a Marília não, Irmãos. Você que não faz parte do Ministério Ágape, mas é servo do Deus Altíssimo, né? Você conseguiu ler o capítulo 2 de Colossenses? Ontem nós encerramos o capítulo 1, muito maravilhoso. Capítulo número 1 é maravilhoso. E hoje, amados, eu fiquei, meu Deus. O livro de Colossenses, né, a igreja de Colosso, ela era dirigida por uma mulher. Vocês acreditam? Na casa dela. Então, eu não tô lembrada, não tô lembrada o nome dessa mulher.
Se acaso alguém souber, me passe, por favor. Então, muitas das vezes, nós não sabemos o que vem acontecendo no decorrer dos dias e dos anos, mas a palavra de Deus, ela traz uma coisa tão maravilhosa, porque olha isso. Agora imagina, a igreja de Colosso foi dirigida, ela era dirigida por uma mulher, né? Na sua casa. Quantas vezes nós ouvimos falar, a Bíblia não fala de pastora, mas também nós formos olhar, a Bíblia não fala muitas coisas e nós hoje vivemos. Um mundo a mais mistério, né, entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar. Então, vamos acordar para a vida e parar com esse lenga-lenga, com essas coisas, achar que, não está escrito na Bíblia, mas o próprio Cristo disse, né, a própria palavra disse, que se fosse anotar tudo, escrever tudo o que tinha acontecido, não ia ter livro no mundo que pudesse suportar ou pudesse caber tudo que Jesus fez e todas as obras que ele concluiu. E todas as obras que Cristo concluiu foi para a glória do nome dele. Tudo, aqui a própria palavra diz, tudo ele criou para o louvor dele, tudo ele criou, tudo ele formou para que o nome dele fosse exaltado ou seja exaltado. Amém? Bora lá? Deixa eu fazer só mais uma coisa que é necessário, porque senão fica incompleto, né? Fica tão incompleto que não dá para... Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, uma pergunta, como está o som? Você pode me dizer, por favor, como está o som? E não dá para você... Tá, por favor. Se alguém está assistindo e puder... Fico agradecida. Glória a Deus. Tá travando, né? Mas eu não vou desistir não, gente, que eu já houve vezes de desistir, porque tava travando. Aí. Interface do sistema não está respondendo. Voltou? Parece que voltou. Tá meio lenta, mas voltou. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Amém? Tá. Não vou me parar nisso aqui, vou continuar naquilo que eu comecei. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Espírito Santo a tua presença e pedir ao Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, entra com tua mão de poder. Repreende agora, Pai, em nome de Jesus, toda ação contrária. Repreende, Deus, em nome de Jesus. Repreende, Deus, todo ataque das trevas. Repreende agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Misericórdia, Pai. O sangue de Jesus tem poder para desfazer as obras do maligno. Jesus, teu nome é sobre todo nome. Tem autoridade para desfazer toda obra, Pai. Seja ela na internet, seja ela no sistema, seja ela, Pai, no mundo físico, no mundo espiritual. Pai, no nome de Jesus, interfere, porque a glória não é para mim, a glória é para ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, não vou cancelar aquilo que iniciei, pois a glória é para ti, Senhor. O adversário, Senhor, que tentou fazer com que Paulo não atravessasse para fazer a obra, tentou impedir de todas as formas.
Pai, eu te peço em nome de Jesus que tudo que tem tentado atrapalhar a obra do Senhor continuar, Pai, eu te peço, manda teu anjo para poder trabalhar, para poder arrancar todo o empecilho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim, o interesse de Paulo pelos colossenses. Quando fala interesse, muitas das vezes nós falamos, fulano está interessado, fulano está cheio de interesse, fulano está interessado. Existem várias formas de falar do interesse, mas Paulo, quando ele fala da igreja de Colossenses, ou dos colossenses, ele fala de uma forma em amor, em graça, por causa do evangelho. Bora lá. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós. Ele vem passando luta por causa dos colossenses. Colossenses, eles eram uma igreja que ficava ali por perto de Éfeso, por aquele lado. E muitas das vezes os colossos sofriam e sofreram vários atentados, várias perseguições, como hoje nós sofremos. É besteira acharmos que já está tudo tal, tudo zen, tudo bom. Não. Não está sendo fácil, não é fácil. A peleja não é nossa, é do Senhor. Mas desde que você encontrou Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador, eu vou te falar, a peleja, ela é ferrenha, sabe? Quando você entra em alguma empresa, você não vai achar que você vai desbravar toda a empresa e já vai continuar nela e já vai crescer. Não. Há episódios e episódios. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, existem episódios a atravessar, até chegar o dia da grande redenção. Vamos lá. Mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Gente, de verdade, eu estou com um pouco de dificuldade para ver. De verdade, meus olhos não estão bem. Talvez por falta de dormir direito. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. 90%, hoje eu ouvi algo também que esses dias eu falei, não é meu ministério. O ministério é de Cristo. O ministério, eu posso exercer várias obras na casa de Deus. O Senhor me confiou um ministério. E esse um ministério que o Senhor me confiou, as pessoas confundem. O meu ministério. Não, o ministério é de Cristo. Ele me confiou em fazê-lo. Se eu deixar de fazê-lo conforme me foi dado a confiança em fazer, eu estou negligenciando. Então, eu estou considerando que esse tal não é entregue a mim. O Senhor dá e toma quando Ele quiser, tá bom? Então, entenda isso. Se você não valorizar aquilo que te foi entregue, olha, querido, você está com problema. Cristo é um mistério de Deus, tá? Aqui fala plenamente, aqui fala de uma forma bem vista, plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane. Ninguém. Amados, ninguém vos engane.
por favor, entenda isso, ninguém pode te enganar. Entenda isso com raciocínio falazes, pois embora raciocínio falazes, ai, bem, olha, não é bem assim, olha, não é assim, olha, aqui pega pontos da Bíblia para você ser enganado, ser conduzido a uma corte espiritual na qual você já foi comprada pelo sangue do Cordeiro e você não tem que voltar lá mais. Então, fique atento a isso, tá? Fique atento. Cuidado, se vier com conversinha, blá, 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 sai fora. Sai correndo, porque falazes são conversas que podem ter palavras que querem e podem tirar você do propósito e do chamado, tá bom? Conhecimento estão ocultos, tá? Sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Raciocínio, olha só, prestem atenção. Pois, embora ausente quanto ao corpo, ele estava longe quanto ao corpo. Contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, quando alguém disser para você coisas que a palavra de Deus não diz, verifica. Nem tudo está plenamente escrito, porque tem muitas coisas que o Espírito de Deus traz para nós. Amados, nesses últimos tempos, eu tenho visto e ouvido coisas que tem pessoas que falam, poxa, do tempo que eu tenho de crente, eu nunca vi falar nisso. E está acontecendo. Olha bem, quando que você viu que na Bíblia, escrito na Bíblia, que as mulheres iriam adotar bebê reborn? Quando que você ouviu na Bíblia escrito, olha, bebê reborn? Não está escrito isso. Está escrito os enganos que podem levar muitas pessoas à morte, abandonando a fé, a verdade e trocando por fantasias. Trocando por fantasia. Quando foi que você ouviu na Bíblia falando que a internet ia intervir na sua vida? Na Bíblia não está escrito, mas nós estamos vendo isso acontecer de uma forma escandalosa. Quando foi que nós vimos que na Bíblia está escrito que haveria avião, vou te falar outras coisas, uma coisa que haveria uma avalanche que aconteceu no Rio Grande do Sul. Na Bíblia não está escrito, mas na Bíblia fala de morte, terremoto, fome, guerras, existe pai contra filho, irmão contra irmão, irmã contra irmã, sogra contra nora, filho entregando a mãe para morrer, mãe entregando o seu filho, mãe cozinhando os seus filhos e comendo. Nos dias de hoje a gente não vê mãe cozinhando os seus filhos e comendo. Mas lá aconteceu. Se acaso isso vier acontecer, as pessoas vão falar, gente, eu nunca vi falar. Mas na Bíblia está escrito. Só na Bíblia não está escrito certas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Rio Eufrates, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia da guerra de Gog e Magog. Está acontecendo. Está escrito na Bíblia que vai levantar um homem na qual ele vai governar tudo. Está escrito. E está quase acontecendo. Então, tem muitas coisas na Bíblia que está acontecendo, e muitas coisas que o Espírito Santo traz revelação muito clara. Por exemplo, a Bíblia fala de profecia. Tá, o que é profecia? Profecia é aquilo que vai acontecer, profecia é aquilo que está acontecendo, está oculto, assim como a revelação. Existem coisas que são reveladas, outras são faladas. A própria Bíblia fala isso, são reveladas, outras são faladas. Por exemplo, Cristo não viveu o que João na ilha de Patmos viveu para trazer para a nossa revelação. Mas Cristo levou João
na ilha de Patmos para mostrar, para revelar o que ia acontecer. Vocês entendem? Então o Espírito, na Bíblia não fala que os outros apóstolos, a Bíblia não fala que os outros profetas, os antigos profetas, foram levados no deserto para sofrer essas aflições que Cristo sofreu. Mas ali estava escrito. De uma certa forma, amados, tudo que nós vivemos hoje, iremos viver. É bíblico. É bíblico. O Espírito é o mesmo, mas a operação é diferente. O Espírito Santo, ele opera da forma que quer e como ele quer. Ele revela as coisas profundas e ocultas. O próprio apóstolo Paulo diz, eu acho linda essa passagem que diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Ó profundidade. E quem é nós para escrutar a profundidade de Deus? Quem sou eu para dizer que isso é de Deus e aquilo não é, se o Espírito não testificou em mim? Às vezes testifica no João, mas não testifica na Tereza. Às vezes testifica na Alberta, mas não testifica na Cida. Às vezes testifica na Sandra, mas não testifica no Roberto. Então a palavra de Deus, ela não tem compromisso de testificar aquilo que o Espírito testificou em um, ele não é obrigado, a não ser que ele queira, por causa da dúvida do coração negligente do homem. Bom dia, Vera, a paz do Senhor, tudo bem, minha querida? Então, cuidado com o que nós julgamos, cuidado com aquilo que nós falamos. Por exemplo, a Bíblia não fala do perfume doce de Jesus Cristo, a Bíblia fala no bom perfume. Quantos sentiram aquele perfume sobrenatural de Deus, de Jesus, do Espírito Santo? Se acaso você sentiu, por favor, em nome de Jesus, fala comigo. Me fala desse cheiro. Porque o que você falar comigo, eu sei a experiência que eu tive. Eu não vi pessoas falar que teve a mesma experiência que eu tive. Não sou mais crente que você. Sou igual a você. Se eu negligenciar tudo isso, o mesmo destino dos outros eu também vou ter. Ele disse, vai, não peques mais para que coisas piores não te aconteçam. Quantos negando a fé para seguir a vã doutrina? Quantos negando a fé para viver de falácia? Quantos negando a fé para viver uma vida fora do contexto da palavra de Deus? Quantos? Então, amados, vamos acordar. Jesus Cristo está voltando. Tem até um louvor que fala, né? Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que o veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, que no céu está sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não fala que na minha igreja, a minha igreja é a melhor igreja. Não. Aqueles que aceitaram Cristo Jesus, aqueles que renunciaram o prazer da carne, que renunciaram a sua vida para viver em Cristo, esses ouvirão e verão a verdade de Deus. Amém? Vamos lá, vamos continuar? Diz assim, o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Espiritual. Quantas vezes nós vemos Paulo falar, estou preocupado com a vida espiritual de fulano, de ciclano. Às vezes, amados, a Marília esteve comigo uma vez, a Marília e a Silvana, né? Destaca a Silvana aí para depois ela ouvir e testificar isso. Foi assim, nós estávamos em um lugar, né? Isso já aconteceu comigo muitas e muitas e muitas vezes. Não estou me gloriando em nada, porque
assim como eu comi ontem, eu posso não comer hoje, assim como eu dormi, não dormi, você vive a mesma coisa, o Cristo é o mesmo, o Espírito é o mesmo, depende de mim, de você, o que nós vamos fazer daquilo que nos foi dado. Então, o que aconteceu? Estávamos em uma casa, e ali houve uma batalha espiritual, ou um momento espiritual, um confronto, e quando nós estávamos assim, orando, repreendendo, né, batalhando, repreendendo aquele ser que dominava aquele ambiente, né, porque na verdade existem gatos, né? Vou usar esse termo, gatos, que o dono vai embora, mas o gato fica, porque ele acha que é dono da casa. E para levar esse gato, você tem que colocar ele num lugar fechado, levar ele até aquele ambiente que você mudou para ele acostumar. E existem certos espíritos que ele se acha dono daquele ambiente, né? Ele acha que é dono daquele ambiente, ainda mais se tem alguma coisa que aquilo foi dado a ele, sabe? Alguma consagração que foi dado a ele naquela casa, e aí ele se acha dono e não quer sair dali. O que aconteceu? Nós ali orando, nossa, misericórdia. E ali nós orando, repreendendo, o que aconteceu? Fomos assim, e de repente, a pessoa viu, na hora que a pessoa viu, eu apontando, a pessoa viu o que eu não estava vendo, mas o Espírito testificando em mim onde estava. E a pessoa viu onde estava e o Espírito me ordenando a repreendê-lo ali onde ele estava. Você entende? A um é dado o dom da visão, a outro do dom de língua, dom de interpretação de língua, dom de discernimento de espírito, dom de profecia, dom de cura, dom de operação de milagres, dom de maravilhas. Milagres e maravilhas não é a mesma coisa. Maravilhas é quando faz o morto levantar e andar. Não é verdade, Marília? O morto levantar, esse é o dom de maravilhas. Morto ressuscitar, dom de maravilhas. É fazer uma pessoa que está na cadeira de rodas sair andando. Dom de maravilhas é fazer algo crescer. Milagres é a pessoa que está na cadeira de roda levantar. Dom de maravilhas é fazer nascer um olho, é fazer nascer uma orelha, fazer a perna crescer, fazer um osso nascer. Maravilhas, sinais e maravilhas. Tá bom? Então tem diferença. Tá declarado? Obrigada, Marília. Aí diz assim, ó. Ora, como conhecestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim como você conheceu Jesus Cristo, anda nele. Ah, mas espera aí, não é bem assim. Jesus disse que ele sabe, vinde como estáis, mas não permanece, criatura. Não permanece. Gente, eu ouvi algo que nós temos conversado muito sobre isso, em respeito à pessoa ir para a igreja, vai todo culto, mas a pessoa é viciada, a pessoa é viciada em jogos, viciada em bebida, viciada em droga, viciada em pornografia, viciado em coisas terríveis, né? A pessoa, às vezes, tem... Não é que o vício, você pode abandonar, mas depende de você. Busca ajuda, né? Tem pessoas que é viciada na mentira, né? Tem pessoas que vêm com vícios, vêm com aquilo que não quer deixar. Tem pessoas que é viciada em pornografia. Viciado mesmo, de ter aquele horário. Às vezes tem pessoas que fica até 4, 5 horas da manhã na pornografia. É casado, é casada. Amados, eu ouvi algo que me deixou eu estarrecida. Muito mais. Tô falando isso aqui, gente, é para vocês entenderem que o mundo espiritual e o mundo físico, eles, sabe, é cara a cara. Então, queridos, mulheres que falam assim, né? Elas têm um dito que eu não sou contra, eu sou mulher, tá? Não tô falando mal das mulheres, eu sou mulher. Defendo as mulheres, mas defendo mais a obra de Cristo, tá? A salvação é para o homem, para a mulher, para a criança, para
o homem afetivo, a mulher afetiva, a salvação é para todos quantos receberem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Então ele não disse assim, ó, eu faço acepção de pessoas, se vir a mim, e muitos querem a Cristo, mas não querem renunciar. Exatamente, é isso. Ah, eu vou para Jesus. A mesma roupa que usava nas noitadas, que é ir para a casa de Deus. Amados, em nome de Jesus, não vai com roupa indecorosa na casa de Deus, não. Não vai nua na casa de Deus, não. É verdade, Cristo literalmente, é isso aí, Marília. É a renúncia. É renunciar. Aí falar, você fala isso porque você não sabe a vida que eu levei. Você conhece a minha história? Cada um conhece a história um do outro? Não. A renúncia para você e para mim é... Ah, Fátima, mas hoje você já está velha, por isso para você é fácil. Quem disse que eu aceitei Jesus Cristo com essa idade? Quem disse? Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? Acorda para a vida, tá? Então... não é isso. Tem 40 anos. A minha filha fez 40 anos. Quando eu aceitei Jesus Cristo, ela estava no meu ventre, eu estava de 3 meses de gestação. 3 meses de gestação. Aí eu aceitei Jesus. Fui batizada, eu estava com 6 meses de gestação. E ela fez 40 anos, dia 18. Isso te responde alguma coisa? Tá bom? Isso te responde? Então é isso aí. Então, não julgue o livro pela capa, mas a libertação das roupas, libertação de veste, libertação de drogas, libertação de vícios que estão ocultos aqui dentro. Pessoas que se acham 100% eu sou melhor que os outros, isso é um ego muito horrível, que precisa de libertação. Amados, peça para que Cristo livre você de você mesmo. Porque coisas que nós que viemos do mundo para Cristo, a gente tem tanta coisa aqui dentro que tem que ser tirada. Ah, mas eu nasci no Evangelho. Você foi criada onde? Me fala, na escola, suas amigas da escola. Seus amigos do colégio, quantas coisas você pegou dos seus amigos do colégio que sua mãe e seu pai não te ensinou? Às vezes na sua casa, sua mãe e seu pai eram cristãos, mas eles viviam brigando, não tinha paz dentro de casa. Às vezes você viu seu pai agredindo sua mãe agredindo seus irmãos, agredindo vocês. Às vezes você viu dentro de casa fofoca. Às vezes você viu dentro de casa traição. E você criou naquele mundo. E você cresceu evangélica, não cristã. Cristo em nós é a esperança da glória. Entendeu? Então é isso. A preocupação de Paulo com essa igreja é porque a igreja, ela não veio, não nasceu num berço evangélico. Não existe berço evangélico. Existe quem aceita Cristo como seu único. Quem busca Jesus Cristo, tá? Não é, ai, tá bom, você quer essa fruta? Ah, eu aceito, né? Fazer o quê? Não, não é isso não. É Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Deus, eu preciso do Senhor como meu Senhor e Salvador. Deus, eu preciso de libertação. Cristo Jesus, vem me corrigir, vem me tratar, vem me libertar. Eu amo estar na tua casa, mas também adoro uma bebida. Eu amo estar na tua casa, mas eu gosto de uma vida promíscua. Eu vou na tua casa, gosto de subir no altar e cantar, mas eu não consigo me libertar daquilo que tem, porque, amados, não é porque você aceitou Jesus Cristo um dia que você hoje está liberto. A renúncia de tudo é necessário. Tem pessoas que nasceram no berço evangélico, mas foram em certos lugares e certos rituais, fizeram certos rituais no seu quarto com as suas amigas
que iam em lugares, fizeram rituais, e você participou dos rituais. E você hoje está presa, sua vida espiritual não evolui, porque você praticou essas coisas e não confessou, e não abandonou. Aí você mascarando a sua vida para sua mãe, para o seu pai, mascarando para o seu líder, para o pastor, continuou fazendo a mesma coisa, mas a sua vida espiritual está afundada ainda. Entendeu? Diz ainda, nele radicados, diz assim, ó. Ora, eu tô no versículo 6, tá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. O mundo não pode continuar habitando em você. O mundo não pode viver dentro de você. Você aceitou Cristo, mas ainda anda com o mundo dentro de você. Então eu paro por aqui. Em nome de Jesus, amanhã estaremos no versículo 8, tá? Eu vou estar dando esses trechos, porque eu queria ler todo, mas torna-se quase que impossível para mim fazer isso. Porque a palavra de Deus, ela tem uma grande... A Angélica, né? A Angélica Moura, ela dizia assim, Fátima, eu amo quando eu coloco um versículo e você explana ele para mim, explana ele pra gente, eu acho muito maravilhoso. Eu também gosto disso, porque isso não é meu, gente, esse foi um dom que Deus me deu quando eu aceitei Jesus. Amigos, quando eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador, eu fui para a igreja assim, vieram aqui em casa, fizeram... eu ia nas cruzadas da Deus e Amor, eu amava ir nessas cruzadas quando vinha Davi Miranda, olha aí, hein? Quando vinha Davi Miranda fazer aquelas cruzadas, ele em cima do caminhão fazendo aquelas cruzadas evangelísticas, eu ia em todas elas, eu amava aquilo. Eu ia quando R.R. Soares começou a vir em Ribeirão Preto, ele pregava, né, ali perto da rotatória Amicalil, ali tinha um lugar onde ele fez uma tenda, ali a gente ia, eu amava ir lá. Quantas vezes ia, mas quando Cristo me libertou, foi o dia, eu fui jogar futebol, cheguei em casa, minha mãe disse assim, vieram aqui, fizeram um culto ar livre. Falei, sério? Não acredito, eles vão voltar? Vão, domingo que vem eles vão voltar, e eu quero estar. Como sempre, eu amava as coisas de Deus, como ainda amo. E aí, o que aconteceu? Um testemunho breve, eu vou contar bem rápido, para você entender como Cristo me chamou. E aí, como Cristo me salvou, né? Me redimiu, me libertou. Essa é a palavra, quando Cristo me libertou. E aí, eu estava em casa, eles vieram, depois do almoço, fizeram o culto ao ar livre e falou, você vai estar no culto à noite? Eu falei, vou sim. Queridos, eu fui preparada para sair para a night. O que eu fiz? Eu sempre falo assim, na casa de Deus você pode ir não convertida, mas a sua roupa precisa ser uma roupa que cubra a sua vergonha, a sua nudez. Por quê? Existem certos lugares, queridos, que se uma pessoa chega com a roupa escandalosa, eles não deixam ficar. O maior... olha aqui, hein? É verdade, Vera. Eu falei isso com o meu pastor. É verdade. Olha isso, a Vera, minha prima, lembrou de uma coisa. Eu falei com o pastor Alfredo de Oliveira. Falei, pastor Alfredo, quantas vezes nós fomos na igreja de carroça? Geralmente eu vinha dormir, eu não vinha chegar em casa. Eu amava ir, eu amava, minha mãe nos arrumava. Isso ficou na memória. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela enraiza em nós. Não importa se é pentecostal, neopentecostal, se é, sei lá, que tanta coisa tem hoje em dia, mas é a verdade do evangelho, né?
Cristo tem que estar enraizado em nós, como fala aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. E aí, olha, Vera, obrigada. Você trouxe uma lembrança que meu coração enche de alegria quando lembro do meu pai. Meu pai foi um homem de Deus. Meu pai era um homem de Deus. A minha mãe lutou tanto. Quando minha mãe afastou, foi a maior dor da minha vida, porque eu falava todos os domingos: mãe, nós não vamos na igreja. E minha mãe tinha se afastado de Jesus. Quando minha mãe se afastou de Jesus, os filhos dela todos se afastaram. Mas quando ela voltou, todos os filhos voltaram. Minha mãe, uma mulher de fé. Meu pai, um homem de fé. E é verdade, Vera, muito obrigada por me dar essa recordação maravilhosa. Deus, esses dias, tem me tratado em respeito a isso. Então, eu cheguei na igreja à noite, eu coloquei um vestido e coloquei uma saia por cima desse vestido, porque eu ia para a noite, né? E eu falava, quando sair de lá, eu vou para esse lugar. E aí, quando cheguei nesse lugar, foi tão interessante no culto, né? Aqui no Monte Alegre mesmo. Quando eu cheguei ali, queridos, o culto começou, tinha o quê na igreja ali? Umas 15 pessoas. E eu ali ouvindo, que delícia, que coisa gostosa. Aí o pastor não, na época não era pastor, ele era presbítero, né? Aí ele falando do que tinha acontecido, a visão que Deus deu a ele da rosa, né, de um lugar, e etc, tal. Aí eu nunca tinha visto, mas na minha visão eu vi aquilo, eu falava, é verdade, tem sim, é aqui perto. Olha meu atrevimento, na hora do culto, eu atrevida falando isso. E ele continuou pregando. Quando terminou, ele foi fazer oração. Eu de olho fechado assim, que ele fazendo oração, e disse: quem quer aceitar Cristo Jesus como seu único, verdadeiro Senhor e Salvador, para ele fazer morada na tua casa e transformar a tua vida. Queridos, quando eu me vi diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu estava lá na frente ajoelhada, falando em línguas. Eu vim embora. Eu nunca mais voltei naquele mundo onde eu estava. Eu tinha sede de Deus. E a partir daquele dia, nunca mais eu voltei lá. Nunca mais eu voltei naquele lugar de vergonha e dor. Aquele lugar era o pior lugar que uma mulher, alguém podia frequentar. Ameaçada muitas das vezes ali naquele lugar. E Cristo me tirou de lá, me tomou com a mão forte. Não só a mim, mas a minha família. Quem me conheceu lá sabia. Nunca mais me viram, né? Então é isso. Uma vez que o Senhor te libertou daquele lugar, você não volta mais lá. Ele me tirou daquela lama, me lavou, me colocou novas vestes. Diz aqui, a Marília disse assim: ainda mais nos dias de hoje. Por isso, temos que orar todos os dias e pedir para Deus nos livrar de nós mesmos, pois somos nossos maiores sabotadores, falta de fé, desânimo, enfim. Marília, você falou uma verdade. Então, amados, fica assim. Amanhã estarei aqui em nome de Jesus. Por volta, amanhã provavelmente vou estar um pouquinho mais cedo, porque hoje eu fui trabalhar e cheguei um pouco atrasada. Mas Deus é fiel e eu prometi. E o Senhor, em nome de Jesus, vai me ajudar a cumprir cada dia. Amém? Que o Espírito e a noiva dizem: vem. E o que tem sede, diga: venha. Amém? E aquele que crê diz: ora vem, Maranata. Amém?
Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, Pai, no nome do teu Filho amado, e pedir, Senhor, estende tuas mãos. Pai, que o teu milagre venha acontecer na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Pai, perdão. Pai, assim como Jó, Pai, dizia, ele ofertava, Senhor, sacrifícios por causa dos seus filhos. Deus, e agora eu oferto, Pai, a minha oração e sacrifício a Ti pelos meus filhos, pelos meus netos, parentes, amigos, familiares, em especial, Senhor, por aqueles que estão afastados da Tua verdade. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, esta live, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito da verdade testifica no coração daqueles, Pai, que precisam ouvir a verdade, pois a Tua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo, Tu és a verdade que liberta, Tu és a verdade que transforma. Eis-me aqui, Senhor. Toma a minha vida, a vida de cada um, Pai, que vai ouvir esta palavra. Espírito Santo, Tu és aquele que ministra no coração do homem por causa da palavra. A palavra é viva, ela é viva. Entra no coração de cada um e traz a libertação. Senhor, aqueles que desviaram, Pai, porque não aguentaram a luta, que precisam, Senhor, entender, Pai, no mundo tereis aflição. A Tua palavra diz, mas tem de bom ânimo. Senhor, Jesus, o Senhor diz, eu venci. Jesus, e quando o Senhor diz, eu venci, o Senhor nos dará vitória, nos dará um discernimento para vencermos o mundo também. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria a cada um. Pai, onde tiver um enfermo, que esta palavra possa levar cura. Onde tiver um cego espiritual, que possa ver. Onde tiver, Pai, um atrofiado espiritualmente, que possa ser curado. Levantar, Pai, dessa prostração espiritual, em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pela cura, pela libertação. Obrigada, Espírito Santo, por fazer milagres. E é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Pai, obrigada. Em nome de Jesus, Pai. Para louvor e glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor guarde, em nome de Jesus, a tua entrada e a tua saída, a tua direita e a tua esquerda. E que o sangue de Cristo Jesus esteja sobre você e sobre a tua casa, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, que o Senhor seja contigo, um final de semana abençoadíssimo, que Deus abençoe você, amém? Fique com Deus, a graça e a paz, e que Jesus te abençoe, tá bom? Fique com Deus, até amanhã, em nome de Jesus.